E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gleyber Cardoso, bom dia, boa tarde, boa noite, pode chegar mais, tá começando aí mais um vídeo do nosso canal Reino Distante. Hoje bora conversar um assunto massa que eu acho que vai impactar muita gente. E se eu falar pra vocês que Abraão matou Isaac? Nossa, que heresia! Ele é o mais herege das galáxias. Mas vamos lá então, bora refletir um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Todo mundo conhece a história de que Abraão foi posto à prova por Deus e teve que sacrificar o seu filho Isaac. E Gênesis 22 começa assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Cara, Deus deu uma promessa para Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. E aí, só quando ele tinha 100 anos de idade, ele foi ter um filho. E aí ele teve Isaac, seu filho com Sara, porque antes ele teve Ismael com a escrava de Sara. Mas o seu filho com Sara, o filho da promessa, ele nasceu só quando Abraão tinha 100 anos de idade. Então imagina que Isaac era um milagre de Deus na vida de Abraão. Era tipo o sonho realizado de Abraão. Até porque Deus tinha chegado para Abraão e falado: através de você, eu vou fazer muitas nações, você vai ser pai de multidões. Abraão significa pai de multidões. Então Abraão deve ter falado: meu Deus do céu, eu só vou fazer porque é Deus que tá mandando. E aqui tem uma parada muito massa. Porque quando Deus falou assim, ó, pega o seu filho Isaac, o seu único filho, e leva para um monte aí que eu vou te indicar e sacrifica ele. Deus falou isso no versículo 3, nem teve discussão. O versículo 3 vai dizer assim: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e 2 empregados foram junto com ele. Então, mano, Abraão nem discutiu. É por isso que Abraão é o nosso pai da fé. Mas o que levou Abraão a ter tamanha fé de Deus pedir o seu filho em sacrifício? E não era sacrifício de, vai trabalhar na casa de Deus, vai viver pregando a palavra de Deus, igual foi com Samuel, não. Nesse caso aqui, Deus estava pedindo o sacrifício de Isaac, era para matar Isaac mesmo. E isso me leva a pensar uma coisa: às vezes Deus vai pedir de você aquilo que você mais ama aqui na terra, aquilo que consome o seu tempo aqui na terra. Às vezes Deus vai pedir para você sacrificar o seu tempo, para você sacrificar o seu tempo nas redes sociais, para você sacrificar o seu tempo com o seu namorado ou com a sua namorada, para você sacrificar o seu amor às coisas terrenas. Às vezes Deus nos põe à prova para saber o que é mais importante na sua vida. São essas coisas que você tem aqui na terra que são importantes, ou eu que sou importante na sua vida? Então, em alguns momentos, Deus pode nos colocar à prova. E escolha sempre Deus. Sempre escolha Deus. Porque todas as vezes que você escolher outras coisas ao invés de Deus, normalmente você vai acabar perdendo essa coisa. Mas por que Abraão fez isso sem reclamar, sem pestanejar? Simplesmente, no outro dia, ele já pegou Isaac, pegou a lenha, montou no jumentinho lá e foi pro monte para sacrificar Isaac. Por que ele nem questionou? Porque desde lá de trás, desde Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão, Abraão tem tido experiências com Deus. Abraão passou por várias experiências com Deus em que Deus chegava para ele de relacionamento com Deus e fazia promessas a ele. Abraão já esperou mais de 20 anos para receber uma promessa. Abraão já recebeu uma terra em promessa. Abraão já recebeu um filho em promessa. Então, quando chegou nesse nível de Deus pedir o filho dele em sacrifício, ele já sabia que Deus era o provedor. Fé não é ausência do que te causa dúvida. A situação que estava à frente de Abraão era atemorizante. Então, Abraão deixa uma chave pra gente aqui sobre a fé. Ele acaba nos dizendo que fé é obedecer e confiar. Fé não é a ausência do que te causa dúvida. Fé não é você negar a realidade, a situação está ali na sua frente. Mas fé é você tirar os olhos daquilo que te causa dúvida e você direcionar o seu foco em Deus. E quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, quanto mais perto de Deus você estiver, mais fé você vai ter para obedecer à voz de Deus, para crer em Deus. No versículo 7 vai dizer assim: daí a pouco o menino disse: pai, Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaac perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? Abraão respondeu: ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Então Abraão tinha os olhos em Deus, ele não tinha os olhos naquilo que causava dúvida. Ele falou: Deus vai providenciar. Abraão devia estar olhando para Isaac também pensando: sabe de nada, inocente, eu já estou nessa caminhada faz tempo, já sei como é que as coisas com Deus funcionam.
Você tem que só confiar e só acreditar e ir. Fé é você tirar os olhos daquilo que te causa dúvida e olhar para Deus, só confiar e vai embora. Então Abraão chegou lá no monte, amarrou Isaac, colocou a lenha para queimar, colocou Isaac em cima e quando foi para sacrificar, Deus mandou um anjo descer e falar com Abraão, falou: para, não faz isso não. Aqui no versículo 11 diz assim: mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou e disse: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Você não me negou o que você tinha de mais precioso aqui na terra. Você quer chamar a atenção de Deus? Você quer conseguir o favor de Deus? Sacrifique a Deus o que você tem de mais precioso aqui na terra. E eu não tô falando de você matar alguma coisa, matar um animal, matar aquilo que você ama, não. Deus me livre disso. Já passamos dessa época, nós estamos no tempo da graça. Mas o sacrifício a Deus aqui é colocar Deus em primeiro lugar. Isaac era muito importante para Abraão e Abraão amava muito. Era o sonho realizado dele. Isso aqui é o que eu mais queria na vida, mas Deus está em primeiro lugar. Se for preciso, eu mato isso aqui porque Deus está em primeiro lugar. E como diz o pastor da minha igreja, se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, com certeza ele não vai ser o segundo. Porque ou Deus reina na sua vida, ou ele não reina. Não dá pra você falar: Deus reina isso aqui na minha vida, mas isso aqui pode deixar que eu faço. Tá, mas o nome do vídeo é que Abraão matou Isaac. Então vamos folhear a Bíblia aqui rapidinho. Hebreus capítulo 11, vamos lá pra galeria dos heróis da fé. No versículo 17 vai dizer assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Aqui Paulo estava falando que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaac. É como eu disse, eu não sei o que Deus vai fazer, mas se Deus mandou, eu vou obedecer. Essa era a fé de Abraão. Ele tirava os olhos daquilo que causava dúvida e olhava para Deus. Eu não sei se Deus vai ressuscitar Isaac, se Deus vai fazer Isaac se multiplicar quando dá uma facada nele, se Deus vai fazer Isaac virar imortal. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas se Deus mandou eu fazer, eu vou obedecer. Porque fé é obedecer e confiar. Logo, se fé é obedecer e confiar, e Deus mandou Abraão matar o seu único filho, e teve que vir um anjo para parar Abraão já tinha matado Isaac no seu coração. Abraão já tinha matado Isaac quando ele obedeceu a Deus. Isaac não morreu ou não iria morrer quando ele fosse sacrificado ou queimado lá em cima do altar. Isaac já morreu no dia seguinte, quando Abraão pegou Isaac, o seu servo, as lenhas e foi em direção ao monte que era para sacrificar Isaac. Deixa eu te falar outro segredo. A fé sem ação é morta. É por isso que quando você tem fé, junto com a ação, quando você crê no seu coração sem duvidar, aquilo já aconteceu. O sacrifício de Isaac aconteceu quando Abraão creu e confiou em Deus e já pegou tudo e foi. E um pouco mais à frente, aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus fala assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada com ações? Será que essa fé pode salvá-lo? E no versículo 22 diz assim: veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Se você tiver fé somente na teoria, somente no campo da sua mente, a sua fé é morta. Tiago fala assim, no versículo 18, eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. E ele é bem radical, Tiago ainda fala assim, no versículo 19 do capítulo 2. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo dele. Seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. É por isso que eu digo que Abraão matou Isaac quando ele decidiu obedecer e confiar na voz de Deus em sacrificar o seu único filho. A fé deve ser misturada com ações. Então, dessa maneira, Abraão matou o seu filho Isaac. Então é isso, pessoal. Tenham fé e tenham fé com ações. Coloque em prática a sua fé. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal, acompanhe os próximos conteúdos. Segue a gente lá no Instagram também. É nóis, valeu, falou, tamo junto.